Você já ouviu falar das prisões espirituais em nosso sistema solar? Será possível que uma alma fique presa em determinado planeta para cumprir uma pena após ter levado uma vida de muitos erros? Hitler seria uma dessas almas encaminhadas para uma prisão espiritual em Plutão? Quais são os mundos espirituais que nós já passamos e quais aqueles que ainda nos aguardam? Qual a história espiritual de Gandhi, que mesmo após o seu falecimento parece ter dado mais um belíssimo exemplo de sua alta espiritualidade? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Vem comigo! Meu nome é Daniel Kaltenbach, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Ciência, Espiritualidade e Despertar da Consciência. E não se esqueça, já deixa aqui o seu like e subscreva-se no canal para que o nosso canal possa encaminhar as suas mensagens para o maior número de pessoas. Quero lembrar ainda que o tema de todos os nossos encontros é sugerido pelos participantes do nosso grupo de estudos de WhatsApp Seguidores da Luz. Se você quiser participar com a gente, será muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e venha estudar com a gente. E antes da gente começar, eu quero só dar mais um recado para você que ainda não se inscreveu no nosso curso. Dessa quinta-feira já teremos mais uma aula Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, onde nós estamos estudando as leis universais, leis milenares, herméticas e os ensinamentos que eram trazidos nas antigas escolas iniciáticas. Enfim, é um curso imperdível. Participe! Se você quiser informações sobre a forma de inscrição, mande um e-mail para contato@despertandopessoas.com. Então vamos começar com esse tema de hoje, que é um tema maravilhoso e muito controverso e que às vezes não é bem compreendido pelas pessoas em muitos dos seus aspectos. Então, para que a gente possa falar de planeta prisão e também falarmos da existência de vida extraterrestre em nosso próprio sistema solar, é importante termos em mente quais são os mundos, espiritualmente falando, que nós podemos viver ou vamos viver no nosso estágio evolutivo como humanidade. Ou seja, desde que nós, como almas, saímos ali do reino animal. Então, na base da evolução humana estão os chamados mundos primitivos. Esses mundos primitivos são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, quando a sua alma ela passa a ascensão de humanidade, isso basicamente acontece com a evolução do corpo mental, o início da autoconsciência, a gente passa a existir e saber que existimos. Por consequência, todos aquele entendimento sobre a vida, sobre nós, sobre a morte, começam a funcionar dentro da nossa mente, que já tem uma intelectualidade maior. Mas quando nós temos então as primeiras encarnações como humanos dentro dessas condições, nós estamos nos mundos primitivos. Como o próprio planeta Terra foi um mundo primitivo há milhares de anos atrás, hospedando aí os chamados homens das cavernas. São os mundos primitivos, mundos mais atrasados, em todos os sentidos. Então os seres que habitam neles já são mais rudimentares, fisicamente mais rudimentares. Eles possuem já uma forma humana, mas sem nenhuma beleza. Eles têm como sua bússola principal da vida os instintos. Assim como o animal, lembra? Acabamos de sair, deixamos, o homem acabou, a alma acabou de ser animal, então ela continua ainda tendo os instintos como primeira bússola. E não existe qualquer noção de justo ou de injusto. A força bruta é a lei, a chamada lei do mais forte. E como ainda é um planeta sem invenções, sem indústrias, sem comodismos de qualquer espécie, os habitantes dedicam suas vidas à conquista de alimentos. Essa alma vai evoluindo, crescendo sua inteligência, seu desenvolvimento mental, e então ela passa para um chamado mundo de expiação e provas. Expiação e provas é justamente tipo o nosso mundo aqui, o nosso planeta Terra atual. Estamos no mundo de expiação e provas, espiritualmente falando.
Neste tipo de mundo domina o mal. Nós vamos perceber claramente que a inteligência do ser humano, né, pelo menos para a maioria dos seus habitantes, indica que todos nós já passamos por um estágio evolutivo, já passamos por um mundo primitivo antes disso. E que agora nós estamos então com a necessidade de experimentar, entender o mal, experimentar o bem. E nós precisamos de fato conhecer um para entender o outro. A gente precisa da noite para admirar a luz. Precisamos da doença para entender a saúde. Essa dualidade ela é muito forte nesses mundos de expiação e provas. Mas os vícios das pessoas que habitam esses mundos também são numerosos. São vícios da alma, vícios de pensamento, vícios de emoção, vícios do ego, de todas as formas, que são um indício claro da imperfeição moral de todos os entes que vivem nestes mundos. E é por isso que Deus, vamos assim dizer, Deus colocou nós aqui, não podemos falar nós aqui neste mundo de expiação, que é um mundo ainda ingrato, porque neste mundo nós podemos expiar as nossas faltas, retrabalhar elas dentro de nós, por meio de um trabalho penoso, inclusive descobrindo o que é trabalhar, descobrindo o que é atividade, a importância desse trabalho, compreendendo as misérias da vida, sentindo elas dentro de nós, aos poucos compreendendo que o outro também sente essa miséria, até que a gente, nessa evolução, passa a ser merecedor de ir para um mundo mais feliz, por assim dizer. Aí então nós vamos para um mundo de regeneração, que seria o terceiro nível de mundos nessa fase evolutiva da humanidade. Esses mundos de regeneração são mundos transitórios entre os de expiação, que nós estamos hoje, e os ditosos, que nós vamos falar mais para frente, que são os mundos mais felizes. O que nós estamos fazendo na transição planetária, nesse momento de transição planetária? Nós estamos como humanidade, mais uma vez, passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Essa transição planetária que nós estamos vivendo nesse momento. E as almas que vão continuar neste mundo de regeneração, elas são aquelas almas que já cumpriram uma boa parte da sua purificação, das suas expiações, se arrependem de muito do que têm feito, não praticam mais o mal que praticaram antigamente e está sujeito ainda às leis que regem a matéria. Assim como o nosso, o mundo de regeneração também está sujeito à matéria, muito fortemente sujeito às leis da matéria. Então nós temos sim ainda desejos, né? Essas pessoas que moram nesse mundo de regeneração têm ainda os seus desejos, as suas vontades, mas já libertas daquelas fortes paixões desordenadas, porque o que nos escraviza na nossa vida são essas paixões, são esses desejos, essas coisas que a gente não controla a nossa própria vida, a gente não controla nossos próprios pensamentos, atitudes, sentimentos. Então lá já não há mais um orgulho exacerbado, aquela inveja que tortura o nosso coração, né? A gente tem tanta inveja que dói dentro de nós, aquele ódio que a gente tem nos outros que asfixia. Isso tudo já não existe mais, porque a palavra amor, ainda que o amor seja uma coisa que as pessoas nesses mundos de regeneração estão aprendendo, mas já é a bússola. A bússola é seguir o amor. As pessoas, né, seguem os ensinamentos que podem levar ao ensinamento do amor de dentro delas. Então isso tudo leva a uma equidade maior nas relações sociais, leva a uma manifestação, uma conexão maior com a divindade, né? E o sofrimento por tudo isso, aquele sofrimento forte que a gente tem ainda no mundo de expiação e provas que nem a Terra, começa já a abrandar, abranda muito. Então, por isso que é um momento onde as almas, ainda que não perfeitas, ainda que com muitas imperfeições, mas elas podem descansar um pouco daquela dor constante, daquele peso constante, para poderem terminar de se trabalhar. Em seguida, nós vamos falar dos mundos ditosos. Nos mundos ditosos, já onde o bem prevalece sobre o mal. Ali o bem já prevalece sobre o mal. Ainda existe o mal, né? Ainda existe o mal, mas o bem prevalece francamente. E aí a matéria, que ainda existe, oferece a esses espíritos mais avançados menos força,
E aí por isso que o crescimento das pessoas ali já é mais rápido, a infância é muito pequena. Uma alma já encarna com muito mais amadurecimento, então rapidamente ela é adulta e a vida nesses planetas é muito maior, a longevidade, porque já não existem uma série de doenças, já não existem uma série de provações, e a própria morte, quando acontece, né, bem com muitos mais anos de vida, quando ela acontece, ela é um evento absolutamente feliz, tranquilo, porque as pessoas compreendem muito bem o que é a morte, e é uma transformação, né, ou seja, para que a pessoa parta para uma outra dimensão, ou eventualmente reencarne, né, num outro corpo, nessa outra mesma dimensão, continuando essa experiência. Então não chega a ser um problema que nem é aqui nesses nossos mundos ainda mais atrasados. Há uma livre expressão, né? Então como a alma está num corpo muito mais sutil, a telepatia, a expressão do pensamento transita muito mais fácil entre as pessoas. As pessoas são mais amigáveis, não são perturbadas pela ansiedade de dominar o outro, pelas guerras e por todos esses pensamentos que são pensamentos típicos de mundos mais atrasados. Não tem mestres, não tem escravos, não tem pessoas privilegiadas de nenhuma espécie. Mas a autoridade existe. Autoridade, mas quem que é autoridade? A autoridade é a superioridade moral daquele que tem mais experiência moral, mais experiência ética. E os demais respeitam aquela autoridade. Porque o homem não procura mais se elevar acima do próprio homem, em cima do outro, né? Passando a perna no outro e assim por diante. Não, ele tenta superar a si mesmo. E essa busca de autossuperação é muito clara e é o objetivo nesses mundos ditosos. E a leveza dos corpos torna a locomoção também mais rápida e mais fácil, onde ao invés das pessoas se arrastarem, como a gente faz aqui na Terra, você já tira um peso do seu corpo? Né? Vocês já pararam para reparar a força da gravidade sobre nós? Então a gente se arrasta aqui, a gente, né, anda, é pesado, a gente se levanta, a gente caminha, é um esforço. E conforme a gente vai deixando nossos corpos mais sutis, esse esforço vai se reduzindo e você começa a poder levitar, você começa realmente a ter uma outra forma de manifestação com a matéria, de locomoção. Então, isso se modifica totalmente. Percebam aqui, eu já vou, né, vamos perceber uma coisa aqui. Desde já, cada mundo vai tendo sua frequência, vai tendo uma frequência diferente. Quando eu falo que um corpo, né, no mundo ditoso, ele está menos tem um corpo menos denso, mais fluido, que pode ajudá-lo até a volitar, né? Volitação, ou seja, essa levitação, né? Esse movimento chama-se volitação. Isso significa o quê? Significa que eles não estão no mundo de frequência de matéria densa que nem é nosso. E aqui nós vamos começar a compreender muito do que nós vamos falar hoje, porque em cada mundo existem frequências diferentes da própria matéria. Frequência diferente, nós vamos já falar sobre isso. Mas aqui a gente começa a perceber claramente isso, porque não é apenas porque um espírito é bom que ele começa a volitar e flutuar, não. É porque ele está num mundo, numa frequência onde um corpo é muito mais sutil, seu corpo material físico é muito mais sutil, e fisicamente falando ele consegue fazer isso. Certo? Mas vamos lá. E por fim, né, nessa caminhada humana, nós vamos chegar aos chamados mundos celestes, ou mundos divinos. E aí já são habitações de espíritos totalmente depurados, onde realmente se largaram 100% seu ego, onde o bem reina de forma absoluta e onde há novas formas de ver a vida e de ver o universo. Enfim, são novos desafios que se descortinam a partir do amor incondicional, sendo regra dentro da alma, dentro da pessoa. Então estes são os mundos, né, nessa caminhada humana que nós estamos. Veja, nós estamos no comecinho aqui, nós estamos no primitivo, estamos aqui na inspeção e provas, querendo ir nessa transição planetária já para os mundos de regeneração. Aí, a gente tem que entender que existem também os mundos assistentes, que estão no meio disso tudo, que vão de alguma maneira apoiar logisticamente um determinado mundo. Por exemplo, o que nós estamos falando hoje dos planetas prisão. O que são os planetas prisão? Os planetas prisão servem para certas situações. Então, em certas situações, a alma precisa ser encaminhada ao planeta prisão.
onde é necessário, situações em que seja necessário dar um apoio para essas almas que não estão conseguindo se desenvolver como deveriam naquele mundo que pertencem. Então, o planeta prisão ajuda, de alguma maneira, essa alma errante a se regenerar e evita que outras almas no mundo dele se percam de forma mais profunda pela simples decorrência da presença dessa alma infratora, que foi para o planeta prisão, no seu mundo. Porque às vezes essa alma infratora acaba atrapalhando o próprio mundo e acaba trazendo junto um monte de outras almas junto com ela. Então tem momentos que você precisa dar uma separada. Nós vamos aprofundar isso aqui daqui a pouquinho. É muitas vezes, gente, difícil entendermos ou aceitarmos que possa haver vida, organizações, sociedades, planetas prisão, aqui mesmo, no nosso sistema solar, nos nossos planetas vizinhos, até na nossa Lua, quando temos tão vendido em nossa cabeça pela ciência materialista, de que não, tudo isso aqui no nosso sistema solar são planetas vazios, desertos de vida. Mas esse entendimento é importante para que a gente entenda a espiritualidade. E também esse entendimento vem se modificando dia a dia na própria ciência, em especial com os estudos da física quântica, os desenvolvimentos da astronomia, os estudos espaciais. Ou seja, a existência da vida no próprio sistema solar começa a ser vista de outra maneira. Então veja, a gente já falou muitos encontros nossos sobre a existência de vida extraterrestre no universo, que assim é vasta. Hoje nós estamos falando de algo mais próximo do nosso sistema solar, vidas diversas no nosso sistema solar, em diferentes planetas, em diferentes frequências. Então, vamos lá. É preciso que a gente tenha, para entender tudo isso, alguns pontos de entendimento na nossa cabeça. Primeiro, que todo o universo tem vida. Todo o universo tem vida. Tudo é vida. Não existe espaço desperdiçado por Deus. Não, aquele espaço lá não tem nada. Ali é um vácuo, ali não tem vida. Não existe. Tudo é consciência. A consciência cria matéria. E quando a consciência cria matéria, a matéria já é consciência. A matéria já faz parte da vida. E a vida ela é feita para germinar em toda essa matéria que foi criada pela consciência. Então não existe espaço desperdiçado por Deus. Não existe um espaço que você fale, ali não tem nada acontecendo. Todo lugar, espiritualmente falando, e fisicamente também, tem coisas acontecendo. Outra coisa, nas expressões que a gente chama de físico, a gente fala de físico, mundo físico, temos que entender que há frequências diferentes dentro do próprio mundo físico. A quântica, inclusive, vem nos ensinando sobre um universo de infinitas possibilidades e de dimensões entrelaçadas. Então vejam bem, o planeta Terra, assim como todos os outros planetas do nosso sistema solar e de fora, vão muito além do que nós podemos ver estritamente através do que nós chamamos de físico, da frequência física, daquilo que nós vemos com os nossos sentidos. Porque o físico, que a gente está acostumado a chamar de físico, nada mais é do que aquilo que está nesse planeta e que tem frequência captável por nossos 5 sentidos físicos. Ou seja, os nossos sentidos físicos, nossos 5 sentidos, captam apenas uma pequena frequência da realidade física ao nosso redor. Todo o resto e milhares de frequências paralelas que estão aqui na Terra agora, mas não são perceptíveis por nossos sentidos físicos, existem e também estão na Terra. Então percebam, o planeta Terra, assim como todos os planetas, é muito maior do que parece, é muito mais do que parece. Quando a gente vê a frequência física da Terra, nós estamos vendo apenas uma camada da Terra, uma única dimensão do planeta Terra. Então, por consequência disso, há estruturas extradimensionais que são experimentadas, utilizadas por almas e por consciências extradimensionais, mas na própria Terra. Assim como se você vai para Saturno, você tem o Saturno físico, que nós chamamos de físico, e outras frequências dimensionais no próprio planeta Saturno, e assim por diante. Vamos imaginar a Terra aqui ainda, voltando para a Terra.
há estruturas na Terra espirituais muito grandes. Então, por exemplo, as colônias espirituais. O que são as colônias espirituais? As colônias espirituais, que é a mais famosa, é o Nosso Lar, por causa do livro de Chico Xavier, Nosso Lar, onde o Espírito André Luiz narra, explica e demonstra como é que funciona essa colônia espiritual. Onde está essa colônia espiritual? No planeta Terra. Ela não está em outro local, ela está no planeta Terra, tanto quanto nós estamos. Quando a gente fala dos umbrais, onde estão os umbrais? No planeta Terra. Assim como nós estamos. Todos nós estamos no planeta Terra, em frequências diferentes. Uma pessoa desencarnada, onde está? No planeta Terra ainda. Ela pode até migrar para outro planeta, mas a princípio ela está no planeta Terra. Em dimensões paralelas de outras frequências do planeta Terra. Então, de novo, o que nós chamamos de físico é apenas um de várias potencialidades físicas mesmo, de frequências físicas que existem em cada planeta. Então, assim como o planeta Terra não é composto apenas do que chamamos de plano físico, do que nós costumávamos chamar de plano físico, os outros planetas também não. São como canais de TV. Cada camada de um plano, o planeta tem várias camadas. Cada camada a gente pode ter níveis de vida maiores ou menores, mais inteligentes, menos inteligentes, diferentes. No que nós chamamos de físico aqui, talvez nesse planeta do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, no físico, talvez sim, exista sim, talvez não, existe vida microbiana, física, que a ciência vai revelar daqui a pouco. Logo mais, existe vida microbiana e, em alguns lugares, existem bases sim extraterrestres. Não é nessa frequência física. Só que essa frequência física, de novo, ela é uma realidade de várias de cada um desses planetas. E nessas outras várias camadas espirituais existem muitas outras vidas inteligentes e organizadas no nosso próprio sistema solar. Então não é coisa, né? Muitas dessas vidas aqui que nós vamos comentar hoje, não são vidas que você vai ver com uma luneta do físico para o físico, né? Dessa frequência física para essa frequência física. Mas que nós sim, inventando instrumentos que possam ter essas frequências paralelas, nessas dimensões paralelas de cada planeta, assim como na Terra, os médiuns podem ver frequências paralelas aqui, nós veremos toda essa riqueza de estruturas de vida nesses outros planetas. A questão sobre a vida abundante e inteligente no nosso próprio sistema solar, ela é trazida vastamente pela comunidade espírita, pela comunidade espiritualista e por várias outras filosofias, trazendo informações sobre esses outros planetas. A própria obra de Kardec, os relatos mediúnicos, as obras do Chico Xavier, trazem várias informações sobre essas vidas, esses planetas outros do nosso sistema solar. Relata-se que Júpiter é o mais evoluído de todos, né? Um mundo ditoso, mas muito evoluído, mais evoluído do nosso sistema solar. Só nos livros Cartas de uma Morta, do Chico Xavier, ele menciona a vida em vários planetas, inclusive falando de Saturno e falando de Marte, como orbes mais adiantados, como planetas mais adiantados do que o nosso. Enfim, ele comenta sobre vida em todas as partes. E aqui nós vamos entrar num tópico que é muito interessante, que vale a gente registrar, que é uma história que é trazida pelo Geraldinho, que viveu muito tempo, né? Ou seja, teve um relacionamento muito vasto com Chico Xavier na sua vida. E uma vez Geraldinho estava conversando, ele comenta, né, que ele estava conversando com Chico Xavier sobre justamente essa pluralidade dos mundos habitáveis no nosso sistema solar. E Geraldinho perguntou, mas qual é a posição da Terra, né, nesse nosso sistema solar? Né, nós somos os mais atrasados de todos? Que Geraldinho imaginou que a gente fosse mais atrasado, né? Mas aí Chico respondeu, não. Nesse nosso sistema solar mesmo, existem 3 corpos celestes que são considerados planetas prisão e, portanto, mais atrasados do que o nosso. Um deles seria a própria Lua, a nossa Lua. Depois Mercúrio e Plutão. E Plutão, lembrando, claro, que na época Plutão era um planeta, né? Agora a ciência mudou as classificações dos planetas e chama Plutão, não é mais planeta, agora é um planetoide, se eu não me engano, não é isso?
Enfim, mas é só uma questão de nomenclatura. E que esses dois planetas serão energeticamente então mais atrasados do que a Terra. E que a Lua é um planeta prisão vastamente utilizado, né, pela espiritualidade maior para a transmigração de almas da nosso planeta Terra. Em especial de espíritos muito devedores na planeta Terra que promovem, né, que são aqueles responsáveis por guerras, por grandes destruições, por corrupções massivas que levam grande parte da sua população humana à fome, à falta de escola, e aí vai. Enfim, são, né, pessoas que conseguiram promover grandes estragos aqui, que vão para a Lua até que se ajustem mentalmente e após um ajuste mental, moral, eles possam voltar a vivenciar a vida de novo na Terra com os demais humanos dentro dessa mesma frequência. E nós vamos entender daqui a pouquinho por que acontece isso, por que né, se vai para um planeta prisão. Então, mas perceba já uma coisa de cara, né, de que essa pessoa que estava na Terra, que causou esses males todos, como guerras e tudo mais, ele acabou na sua frequência ficando com uma frequência muito baixa. Muito baixa. E aí ele vai para o planeta prisão. Esse tipo de separação de almas por frequência, uma vai para um planeta, outra vai para outro e vai distribuindo, é justamente, de novo, o que está acontecendo agora na nossa transição planetária, quando a gente fala que estamos separando o joio do trigo. O que é a separação do joio do trigo? É nós agora, nesses obreiros da última hora, estarmos vivenciando, experimentando a vida aqui, para determinar a nossa frequência, que frequência que a gente consegue chegar, para que, no futuro próximo, a nossa frequência vai determinar se nós continuamos no planeta Terra como planeta de regeneração mais avançado, ou se nossa frequência não alcançou isso e a gente vai para um outro planeta ainda de expiação e prova. E muitas vezes, ainda na história, não vou entrar em detalhes aqui, mas muitos casos acontecem de algumas almas irem ainda para um planeta primitivo para recomeçar, né, ou seja, com a sua experiência no momento da primitividade humana para que ela dê valor para um monte de coisas que ela não deu valor. Então a alma não evolui, mas a pessoa pode sim ir para um planeta menos evoluído para aprender certas lições que ficaram para trás, eventualmente. Então, a diferença de a gente falar de ir para um planeta prisão, basicamente, ou de irmos para um planeta primitivo de volta, ou ficarmos, depois da transição, num outro planeta de expressão e provas, é uma questão de que o planeta prisão é mais temporário, ele é como uma UTI. Né? Ou seja, então você vai ir para lá para ser tratado rapidamente para voltar logo. Já quando você é migrado para esses outros planetas, depois de uma transição planetária, a coisa é diferente, já é mais definitivo e o tempo que você vai ficar lá já é outra história. Né? Mas o princípio é o mesmo. Plutão é um planeta prisão para onde vão os piores casos. O dos grandes genocidas da humanidade. Aqueles responsáveis por dezenas de milhares de mortes, por criarem uma psicosfera de ódio muito forte na Terra, porque isso o ódio de cada pessoa influencia na psicosfera da Terra inteira, no coletivo. E essas pessoas sozinhas foram responsáveis por um ódio gigantesco que vazou pela psicosfera terrestre. Atrapalhou o planeta, literalmente, né? A evolução do planeta inteiro ele conseguiu atrapalhar de tanta coisa que ele fez, tanta coisa ruim que ele fez. E esse, então, né, de acordo com o Chico Xavier, nessa história que ele conta, foi o caso de Hitler. Hitler teria, então, sido mandado para Plutão como uma prisão. Disse, então, Chico, que quando Hitler desencarnou, o seu espírito foi imediatamente retirado do seu corpo, porque vocês imaginem quantas pessoas estavam querendo pegar o Hitler, não só no mundo dos vivos, como também no mundo dos mortos. Então, assim que ele desencarnou, seu espírito foi retirado por guardiões e levado para Plutão. O que é importante a gente entender sobre planetas prisão? Primeiro, muito importante, que o envio para planetas prisões não acontece nunca por castigo, como a gente pode ser induzido a pensar. Nunca é castigo, mas por misericórdia. Por misericórdia ao próprio condenado e também a todas as outras pessoas que foram prejudicadas por ele. Olha que interessante isso.
Não é misericórdia só ao condenado, mas também as pessoas que ele prejudicou. Por que isso? Não me entender. Misericórdia ao condenado. Vamos falar de Hitler. Misericórdia a Hitler. Por que ele falou? Por misericórdia, por amor de Deus a Hitler. Porque havia tanta gente com ódio quando ele faleceu. Tanta gente querendo prejudicá-lo. Tanta gente que foi prejudicada por Hitler. Gente que os nazistas torturaram, que os nazistas mataram. Toda a psicosfera terrestre de ódio que foi gerada. Pensamentos negativos, pensamentos vingativos de familiares, não só das pessoas que foram vítimas de Hitler, mas também dos familiares delas. Mataram pais, mataram filhos, mataram irmãos, mataram os tios, mataram professores, mataram alunos, mataram tudo que é tipo de gente. Então tudo isso gera uma carga negativa enorme. E sempre que você tem, lembre-se, pensamento, gente, pensamento, a gente, né, naquela história já falamos sobre isso. Pessoas falam, pensamento é nada, pensamento não, pensamento é tudo. Pensamento é energia pura. Se você pensa em emoção, pensamento, eles são energia, eles existem para se materializar, eles seguem o seu destino. Então se você tem o ódio em relação àquela pessoa, aquela energia, essa energia toda vai até aquela pessoa. Agora vocês imaginem a carga gigantesca de energia negativa, pesada, que vinha tanto de encarnados quanto de desencarnados para cima de Hitler. Então, se deixam Hitler, naquele momento que ele faleceu no orbe terrestre, essas consciências todas que pediam vingança, que tinham ódio, acabariam retirando energia do espírito dele, muito mais energia do que ele seria capaz de entregar. E a sua alma de Hitler provavelmente seria reduzida ao que chamamos de ovoide, nas suas piores circunstâncias de hibernação. Então, assim, ela é praticamente quase dizimada. Não dá para você dizimar uma alma, matar uma alma, mas ela praticamente, naquele momento, ela quase morre, de tão fraca que ela fica. Não vamos entrar hoje, né, na história de ovoides, de hibernação de ovoides, mas enfim, é um assunto interessantíssimo. Mas é isso que acontece. E para se restabelecer, se Hitler entrasse nesse processo, para ele se restabelecer, de ter perdido essa energia nesse nível, de estar obsediado por milhares de pessoas com ódio sobre ele, isso poderia levar dezenas de milhares de anos para que a alma de Hitler pudesse se restabelecer como pessoa, como alma, como ser humano. Mas ele foi mandado para a prisão para que 1000 anos, foi essa sentença seria os 1000 anos, que é onde ele ficaria degradado em Plutão, mas onde ele teria a chance real de se recuperar, teria a chance real de perceber o que ele fez, de se arrepender, de se preparar para restabelecer para o bem tudo aquilo que fez para o mal. Então vejam, é por amor e misericórdia, porque melhor 1000 anos em Plutão do que dezenas de milhares de anos numa forma ovoide, hibernando com obsessores, milhares de obsessores. É uma situação que você não deseja para ninguém, nem para o seu pior inimigo, nem para Hitler. Então, por amor e por misericórdia, e visando a recuperação efetiva mental e moral de Hitler, Jesus Cristo, a espiritualidade maior, decidiu que ele ficaria nessa solitária em Plutão por 10 séculos, por 1000 anos, onde ele está. Agora percebam, o envio de Hitler a Plutão, como eu falei, não foi apenas por misericórdia a ele mesmo, mas também às vítimas e às famílias das vítimas. Por quê? Porque essa decisão também ajuda eles. Ajuda todos aqueles que odiavam Hitler. Porque quando você tem Hitler, a consciência de Hitler na sua frente, você de alguma maneira tem acesso a ela, você começa a se magnetizar, o ódio começa a te magnetizar com aquela outra alma, com aquele outro espírito. E aí, aquele espírito de Hitler, que estaria se transformando no ovoide ali, eles, que provavelmente iriam hibernar séculos dentro dessa magnetização, aqueles que odeiam, muitas vezes acabam entrando nesse ciclo magnético e acabam então se juntando a essa alma ovoide de Hitler e ficando junto. E acabando ficando numa pena que era uma pena que não era dele, de vítima. Mas por quê? Porque ele acaba ficando, às vezes, dezenas de milhares de anos ali junto com Hitler de tanto que odeia. De tanto que odeia. Esse é o magnetismo espiritual.
E a pessoa, uma vez ali dentro, junto com mais outras milhares de vítimas também odiando, naquela sintonia de ódio, faz com que essa pessoa não consiga perceber que ela, de repente, como espírito, largou a sua vida espiritual, esqueceu do resto, e está focada só naquele ódio. E ela passa a achar que aquele ódio que ela e as outras milhares de almas que estariam lá em cima de Hitler estão vamos dizer, exalando, é a única realidade. E começa a viver como se fosse um sonho. O mais parecido que a gente conhece é um sonho. Um sonho onde eles estão jogando ódio em cima de Hitler. Jogando ódio em cima de Hitler e vivendo cenas mentais com Hitler naquela situação de ódio. E para sair disso, meu amigo, para sair disso é complicadíssimo. Então vejam, não só Hitler estaria perdido por muitos milhares de anos, como muitas das pessoas que eram vítimas. Mas por causa do seu ódio, acabariam sendo novamente vítimas da situação. Então, por misericórdia, Hitler foi retirado e mandado para um planeta prisão. Então, tudo tem o seu fundamento na espiritualidade. E é assim que todos saem ganhando. Perceba de novo, vou repetir. As prisões espirituais não têm como objetivo o castigo. Não tem nada para castigar. Não existe castigo na espiritualidade. Mas sim o objetivo da cura, da transformação interior, da regeneração da alma. É curioso que a gente, nós humanos, temos a tendência de pensar, quando pensa em Hitler, ou pensa em alguém assim, que fez muito mal, que você fala assim, Daniel, você falou então que foi para Plutão e que não é para castigo, é para recuperar Hitler, eu prefiro que ele ficasse aqui na Terra. Não é um pensamento que vem, primeiro que ele ficasse sofrendo esse ódio todo das pessoas que ficassem lá, que todo mundo fosse para cima mesmo, que ele virasse um ovoide e assim por diante. Não é o nosso pensamento? Ou seja, por quê? Porque a gente quer castigar. Então a gente fala assim, não, então nem devia mandar para o Plutão, devia ficar aqui mesmo, a gente quer castigá-lo, a gente quer torturá-lo o máximo possível. Mas a ideia de ver uma prisão não como castigo, mas como regeneração, não é de surpreender que exista na espiritualidade. Aqui na Terra mesmo nós temos isso. Aqui na Terra mesmo, se a gente pegar o próprio Brasil e a maioria dos países democráticos, a lei diz que o objeto das prisões, pela lei, o objeto da prisão não deve ser nunca o castigo do preso. As nossas prisões no Brasil não estão lá para castigar ninguém. A gente fala, vai para a prisão porque a gente quer que ele seja castigado. Não é função da prisão castigar ninguém, mas sim fazer o quê? A recuperação social e moral daquele cidadão, para que ele possa, ao final do termo da prisão, ao final da pena, se reintegrar positivamente à sociedade. Esse é o objetivo da prisão aqui, na Terra. Imaginem vocês na alta espiritualidade, não seria menos do que isso. E essa nossa sensação de vingança, de ódio, de castigo, que vem no nosso pensamento, queremos castigar Hitler, queremos castigar o cara que está preso, mostra o quê? Mostra o porquê nós estamos no mundo de expiação e provas. Porque esse é o tipo de emoção que vem ainda de nós, de pessoas pouco evoluídas ainda, que trazem o ódio muito facilmente, a vingança muito facilmente de dentro para fora. Então é só para a gente reparar, ou seja, não é à toa que estamos aqui nesse planeta. Mas vamos lá. Essa história de Hitler, ela tem um outro componente muito interessante que vai ligá-lo espiritualmente a Gandhi. Então vamos falar um pouquinho de Gandhi para a gente entender essa ligação entre Gandhi e Hitler. Como todos nós sabemos, a partir da década de 1920, Mahatma Gandhi, ou seja, o grande Gandhi, começou a liderar o movimento de independência da Índia, que vai acontecer 30 anos depois, 30 a 40 anos depois. Ele liderou esse processo na Índia como? Pregando a desobediência civil, ou seja, começando a não obedecer ao Império Britânico, porque a Índia na época era colônia do Império Britânico. Mas através da não violência, sem nenhuma violência. Então, dessa maneira não violenta, eles descumpriam aquilo que o Império Britânico gostaria que eles fizessem. E tornavam, então, praticamente impossível o controle da Índia. E dessa maneira, Gandhi foi ganhando, através da não violência,
uma coisa inédita no mundo, ele mostrando a força da não violência, a força da passividade, né, de atitude perante o maior império da época, né, e todos os seus exércitos e tudo mais. Mas, muito bem, quando na ocasião da Segunda Guerra Mundial, Gandhi acreditava que era seu dever íntimo, ele sentia isso internamente, de alertar aqueles que estavam acometidos pela violência, pelo autoritarismo, sobre a real possibilidade de se conquistar qualquer objetivo no planeta Terra pela não violência. Então olha como Gandhi era já de outra frequência. Ele entendia que não precisava da violência para se conseguir o que quer, para se conseguir transformar um planeta, para fazer um mundo melhor. E ele queria mostrar que a não violência não era uma arma de fracos. Que o ser humano ainda primitivo, né, acha assim, não, quanto mais forte, lembra? Mundo primitivo, o que vale é a força bruta. E a gente está no mundo de expiação e provas ainda com aquele pensamento, não, acho que a força bruta vale, hein? Então ainda com aquele resquício. E Gandhi falou, não, a força bruta não vale nada. A não violência é mais forte. A não violência não é uma coisa de fracos. Ao contrário, é uma força de uma superioridade maior, né, de uma espiritualidade maior. Então, nesse desejo de salvar o mundo da guerra, ele se reuniu com Mussolini e se reuniu com outros líderes mundiais. Mas chegou no momento, em 1939, quando a Europa estava assim, né, claramente se dirigindo à Segunda Guerra Mundial, né, e que é óbvio de que a Segunda Guerra ameaçava aniquilar a humanidade, e Gandhi estava muito preocupado com isso. E aí, alguns meses antes da guerra, ele decidiu escrever uma carta a Hitler, apelando, pedindo para ele para que não fizesse a guerra. Foram duas cartas. A primeira carta ele disse assim: alguns amigos me pediram que escrevesse pelo bem da humanidade, mas eu estava resistindo ao pedido deles por sentir que qualquer carta minha talvez fosse impertinente para te mandar, né? Mandando para o Hitler. Mas algo me diz que não devo me segurar mais, mas fazer sim esse apelo que pode ser de grande valia para o mundo. É bastante claro de que hoje você é a única pessoa no mundo, Hitler, que pode impedir uma guerra que pode reduzir a humanidade a um estado de selvageria. Você precisa pagar esse preço por algo, seja esse algo o quão valioso for para você. A humanidade precisa pagar esse preço? Será que você ouvirá o meu apelo de alguém que deliberadamente evitou um método de guerra com um sucesso considerável? Pois muito bem, a guerra começou e em 1940, quando ela já tinha se iniciado, Gandhi escreveu uma nova carta para Hitler. E vale comentar também que nenhuma dessas duas cartas aparentemente chegaram até Hitler. Que se saiba, elas não chegaram até Hitler porque elas foram seguradas por um controle da colônia, do governo, né, do governo britânico. Mas, enfim, o que interessa aqui, de qualquer forma, é isso, a gente entender o que estava por trás de Gandhi, quais eram os seus intuitos, o que estava acontecendo no mundo, o que acontecia com Hitler, o que acontecia com Gandhi naquele exato momento, para a gente entender o que acontecia na espiritualidade por trás disso tudo. Então a segunda carta já foi bem maior, então eu vou fazer uma tradução livre agora também, vou resumir essa carta. Mas Gandhi fala praticamente o seguinte para Hitler: nos últimos 33 anos, eu me dediquei a angariar a amizade de toda a humanidade, independente de raça, cor ou credo. Espero que você tenha tempo e vontade de saber como uma boa parte da humanidade que vive sob a influência dessa doutrina de amizade universal vê a sua ação. Então olha só o que Gandhi está dizendo aqui, olha, ele coloca, do ponto de vista de quem está espiritualmente acima de você, olha como nós estamos olhando a sua ação, perceba como a sua ação é infantil. É mais ou menos nesse sentido, tentando, sem agredir, mas tentando alertar. Olha o que você está fazendo. Então ele continua na carta. Nós não temos dúvida, nós que temos essa visão maior, não temos dúvidas sobre a sua bravura, né? Mexendo com o orgulho dele, a sua devoção à sua pátria. Nem acreditamos que você seja um monstro descrito por seus oponentes. Mas os seus próprios escritos, os seus próprios pronunciamentos, dos seus amigos, dos seus admiradores, não deixam margem para dúvidas
de que muitos de seus atos são monstruosos, impróprios para a dignidade humana, especialmente na avaliação de homens como eu, que acredita na amizade universal. A humilhação que você impôs à Tchecoslováquia, à Polônia, à Dinamarca, estou ciente de que sua visão de vida considera tudo isso, todas essas expoliações, como atos virtuosos para se orgulhar. Mas fomos ensinados desde a infância a considerá-los atos de degradação à humanidade. Portanto, não podemos desejar o seu sucesso. Nossos governantes, olha o que ele fala, nossos governantes podem ter nossas terras e corpos, mas não nossas almas. É o que a gente fala na nossa vida sempre. Lembrando disso, né? Ninguém pode ter a nossa alma. Só nós podemos decidir os caminhos que nossa alma percorre, nosso livre-arbítrio, nossa boa frequência. Agora, o mundo material, nossas terras, corpos, etc., estão aí sujeitos à materialidade. E ele continua na carta. Encontramos na não-violência uma força que, se organizada, pode sem dúvida se equiparar a uma combinação de todas as forças mais violentas do mundo. Você não está deixando um legado para o seu povo, do qual eles se sentirão orgulhosos. Eles não podem se orgulhar de um monte de atos cruéis, por mais habilmente planejados que sejam. Por isso apelo a você, em nome da humanidade, para parar a guerra. Você não perderá nada encaminhando todos os assuntos de disputa entre você e a Grã-Bretanha para um tribunal internacional de sua escolha. Então veja, né, Gandhi está falando, mandem para um tribunal internacional e resolva a situação, não precisa da guerra. Se você obtiver sucesso com a guerra, isso não provará que você estava certo. Só provará que o seu poder de destruição foi maior. Considerando que uma sentença de um tribunal imparcial mostrará de fato quem estava correto. Então, olha só que coisa maravilhosa. O que está acontecendo espiritualmente aqui? Nessa carta de Gandhi, Gandhi sentia essa missão de garantir a paz na Europa e a paz no mundo e de extirpar a violência do planeta Terra. Isso não era por acaso, já fazia parte da alma que ele era, da missão que ele havia vindo cumprir nesse planeta. Infelizmente, ele não conseguiu materializar o desejo de sua carta no mundo físico, naquela oportunidade em que estava encarnado com Hitler. E a guerra não apenas começou, como consumiu milhões de vidas da pior maneira possível. Mas como dizia Gandhi, né? Gandhi falava que ele não tinha inimigos. E era sua missão trazer paz à Terra, ensinando os humanos, a família humana, como agir. Ao ponto de que, em 1948, ele foi assassinado e, nas suas últimas palavras, ele pediu perdão ao assassino. Olha só que interessante que foi, não sei, né, se vocês já leram sobre isso, mas como é que aconteceu a morte dele? Foi na tarde de 30 de janeiro de 1948. Gandhi estava se dirigindo novamente para a sua oração, para o lugar da oração. E apoiado por 2 de seus devotos, porque ele já estava velho, né, já estava idoso, e a extrema debilidade não lhe permitia andar sozinho. O chefe de polícia do lado dele, receando o novo atentado, que ele já tinha sofrido um atentado menos de um mês antes, ele ia ao lado de Gandhi levando na mão uma pasta fechada. E Gandhi perguntou para ele, o que você leva nessa pasta? E o guarda, né, o chefe da polícia, não respondeu. E Gandhi percebeu e falou, já entendi, é uma arma de fogo para me defender. Enquanto uns ainda devem matar para defender os outros. E eu não consigo cumprir ainda a minha missão. Que missão que ele falava aqui? Não era a missão da independência, era a missão de trazer paz ao planeta Terra. E ele falava, morram milhares como eu. Não sou importante, mas que triunfe a verdade, que triunfe o final, que triunfe o mundo de regeneração. Se chama Nathuram-Godse, enfim, acho que é isso, Nathuram-Godse, não sei como é que fala. É um extremista hindu. Ele acreditava que Gandhi tinha traído a religião hindu a favor dos muçulmanos. Na verdade, Gandhi estava defendendo tanto os hindus quanto os muçulmanos. E ele não queria a divisão da Índia que acabou acontecendo depois com o Paquistão. Mas, enfim, e esse assassino, com a mão direita no bolso, segurando um revólver, Gandhi o viu
e o saudou. Eu não sabia que ia ser assassinado. Ele o saudou fazendo, né, esse gesto aqui, com as palmas da mão juntas, inclinando a cabeça com namastê. Namastê. Né? Ou seja, que a divindade dentro de mim reconheça e saúda e reverencia a divindade dentro de você. E ele saudou com namastê. E o assassino, Godse, ele correspondeu rapidamente à saudação simbólica. E aí depois no tribunal perguntaram, por que você fez essa saudação simbólica para Gandhi antes de assassiná-lo? E aí ele confessou, né, no tribunal que, na verdade, ele sentia a maior admiração do mundo por Gandhi. Olha como é que era a alta espiritualidade de Gandhi, o poder espiritual que ele tinha ele exercia sobre as pessoas. Mas que o seu patriotismo o obrigava a matar o inimigo número 1 da Índia. E depois da saudação do Namastê, então, ele deu 3 tiros em Gandhi. Gandhi tombou imediatamente, murmurando, né, meu Deus, né, clamando a Deus. E nesse momento, o amigo que estava do lado, estava segurando ele, inclinou sua cabeça sobre o agonizante e Gandhi só falou o seguinte, que ele não queria que castigassem o autor da sua morte, que ele o perdoava. E morreu. Então, olhem a grandeza de Gandhi, olha quem era Gandhi. Mas ao falecer, depois de morto, ainda movido por sua missão a favor da paz da humanidade, e de quando teve ciência no plano astral que Hitler havia sido encaminhado então a Plutão, a prisão em Plutão, então Gandhi se encheu de compaixão a Hitler, porque ele entendeu que Hitler era aquela criança que não tinha compreendido ainda o que ele estava fazendo de fato. E aí, movido por seu amor à humanidade, que espera globalmente atingir em breve patamares espirituais mais altos, Gandhi solicitou à espiritualidade maior, ao Cristo, que ele pudesse ser nomeado mentor de Hitler durante o tempo em que ele se encontrasse em Plutão. E esse pedido foi autorizado. E hoje, então, Hitler tem como seu mentor espiritual ninguém mais, ninguém menos do que Gandhi. Provavelmente Hitler não tem a consciência disso pelo estado mental em que ele se encontra, mas Gandhi está tentando ajudar a trabalhar a recuperação de Hitler, para que ele se regenere, faça sua cura mental, ética, moral, permitindo que em um futuro ainda distante, Hitler tenha novas chances reencarnatórias na Terra, para aprender o valor da vida, da liberdade, da paz e do amor. Então vejam o tamanho do amor, do desprendimento, da capacidade de renúncia de Gandhi, abrindo mão de seus próprios desejos egóicos espirituais, que ele poderia estar fazendo 1000 outras atividades, para simplesmente auxiliar um irmão perdido. Um irmão que nós, como a gente comentou, a maioria de nós iremos querer o quê? Apenas que ele fosse castigado, né, e odiado. Mas não, Gandhi via a compaixão e a necessidade de ajudá-lo. Então, vejam só o estágio evolutivo que nós estamos. É isso, a gente quer ainda odiar pessoas como Hitler, né? E é justamente porque a gente quer odiar pessoas como Hitler, como eu disse, que ele foi mandado para Plutão. Porque se a gente quer odiar, que elas sejam castigadas, torturadas, a vingança será feita. E se fosse feita, Hitler estaria condenado. Então, a espiritualidade, vendo isso de uma outra forma, ela trouxe, ao contrário, uma chance de recuperação e uma mentoria maravilhosa que foi aceita a partir de Gandhi. Aí fica uma pergunta, né? Aqui entre nós aqui. Vamos pensar entre nós aqui. Nós, eu, você, nós seremos capazes, ou alguma vez já fizemos, de rezar, orar pelo bem de Hitler e de outras pessoas odiadas pelo mundo afora? Pelo crescimento espiritual deles, pelo despertar da consciência deles? Difícil, né? Mas percebam a importância que isso tem para o desenvolvimento de toda a humanidade, por consequência do planeta Terra e por consequência da nossa própria evolução. Então nós começamos a entender claramente as funções dos planetas prisão, ou seja, evitar que essas almas sejam vítimas nossas, de quem ainda não sabe amar, de quem não sabe perdoar. E outra coisa importante da gente falar, né, que o nome planeta prisão talvez não seja mais apropriado, porque a gente tem um conceito muito negativo, deturpado de prisão, de prisioneiros. Não é verdade?
Se nossas vidas encarnadas aqui no planeta Terra são comparáveis a grandes escolas que nós estamos fazendo aqui aprendendo, a Terra é como uma grande escola. Os planetas prisão não serão nada mais do que uma sala de recuperação, né? Você não tirou nota boa, ficou de recuperação. Você vai para o planeta prisão. Acabou a época de recuperação, você volta. É mais ou menos isso. Às vezes achamos, nós humanos aqui, que nós somos a cereja do bolo, porque nós estamos na Terra. Nós não fomos mandados para a prisão da Lua, nem de Mercúrio, nem de Plutão. Mas vamos lembrar o que é exatamente a Terra. Onde é o planeta que nós estamos vivendo. E nós temos que lembrar isso para que a gente se encare no espelho e perceba o quanto a gente precisa melhorar. Como você acha que povos moralmente muito mais avançados do que nós nos olham? Olha os terráqueos. Como eles veem a função no planeta Terra para os terráqueos? Não tenha dúvida de que eles veem o planeta Terra como um planeta prisão, né? Ou seja, como um planeta onde nós estamos como prisioneiros espirituais. Mas prisioneiros de quem? De quem nós seríamos prisioneiros? Essa pergunta é importante se fazer. E a resposta é mais importante ainda. Prisioneiros do nosso próprio ego, de nossas próprias paixões, vícios. Nós somos pessoas que ainda não conseguimos controlar nossos próprios desejos animais. Nós somos pessoas que passam o dia inteiro na busca de prazeres, de todas as formas possíveis. Nós somos pessoas que passamos o dia inteiro fugindo de tudo aquilo que nos traz medos e receios, porque não temos fé. Então, estamos num planeta prisão, né? Prisioneiros do nosso próprio ego. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trecho que é muito interessante, que fala um pouquinho do planeta Terra. Ele fala assim: no hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Então a Terra é isso, uma penitenciária, um hospital, não um local desolado. Compreenderemos então porque as aflições aqui sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Precisamos trabalhar mais no bem, precisamos mais trabalhar no amor dentro de nós para que a gente possa sair dessa prisão. E continua aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assim como numa cidade, a população não se encontra todas elas, né? Toda a população no hospital, nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. Nós temos grande parte da nossa humanidade que não está na Terra, que já está em planetas melhores. Já estão em planetas melhores também, né? Porque se curaram, cumpriram suas penas. E aí o homem deixa a Terra e vai, então, para um outro patamar. Almas bastante doentes, que precisam de um hospital, como a Terra, assim como nós. Assim como Hitler estava precisando de um hospital como Plutão nesse momento. Para que através das experiências que nós vivemos aqui, possamos despertar a nossa consciência para o amor. Assim como Hitler, através das experiências que ele está passando por ali, ele possa despertar sua consciência para o bem. A Terra está para Plutão, assim como a média de nós humanos estamos para Hitler. O que muda? As funções desses dois planetas, né, dos dois corpos celestes, Plutão e Terra, são as mesmas. Só varia a frequência energética. Mas os motivos são os mesmos. Estamos em uma prisão? Essa pergunta é simples. E aí vem a pergunta: nós podemos simplesmente desistir de estar aqui? De encarnar e desencarnar na Terra quando quisermos? Não, não podemos. É isso que os orientais comentam sobre a roda da Sansara, que nos obriga a reencarnações seguidas, uma das outras, nestes mundos, nessas frequências, para que a gente possa atingir o nosso aprendizado. Porque enquanto não aprendermos,
não conseguimos nos iluminar e continuamos aqui. Só sairemos dessa matrix, dessa Terra, quando acabar a nossa pena. No caso do planeta Terra, que está em transição e vai se transformar em planeta de regeneração, pode ser que a gente acompanhe, pode ser que a gente fique no outro planeta, então, de expiação e provas. Mas lembre-se, nada é castigo, nem conosco, não estamos aqui por castigo. Na verdade, há uma grande escola, a Mãe Terra, a qual devemos ser gratos a cada dia. Porque a Terra, essa experiência, esta vida, é que está nos curando, nos ensinando, nos mostrando, nos desafiando, nos fazendo a cada dia pessoas melhores. É mais do que hora de aprendermos com Gandhi. Até Hitler faz parte da nossa família humana. E nós não somos melhores que ninguém. Ao contrário, estamos tão presos quanto ele. Mas quando aprendermos a amar todos os Hitlers que existem em nosso planeta e aprendemos a viver com todos os Gandhis que também existem em nosso planeta, estaremos então conquistando a nossa chave para novas oportunidades espirituais e mundos superiores. Oxalá tenhamos o espírito, a vontade, a determinação de chegarmos rapidamente nesse mundo de paz e harmonia. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Gratidão pela participação. Estejam com a gente na próxima quarta-feira com mais um tema sobre ciência, despertar da consciência e espiritualidade. E se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp de estudos, Seguidores da Luz, basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. Tenha uma semana iluminada, um forte abraço e até já!